A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento Bíblico foi escrito originalmente neste idioma, e eu tenho aqui a versão em grego, português e inglês, o qual nós fazemos a leitura bíblica em classe no idioma original, e também porque o Antigo Testamento teve a sua grande tradução no primeiro século a.C. do hebraico para o grego, neste livro chamado Septuaginta. A lição de hoje encontra-se nas lições bíblicas da CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus no Brasil, cujo título da revista é A Carreira que nos está proposta: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos na lição de número 4 do dia 28 de abril de 2024, encerrando assim o primeiro mês do segundo trimestre do ano de 2024. O título dessa videoaula é Como se conduzir na caminhada. A primeira aula falava sobre o início da caminhada. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. A segunda aula foi sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, e o caminho estreito e o caminho largo. E hoje nós falaremos novamente, daremos continuidade sobre o assunto do caminho. Aqui, a caminhada. A lição de número 3. O céu, o destino do cristão. Aulas que são realmente maravilhosas, porque são diretamente da Bíblia e buscando o significado original de cada palavra, sem nos preocuparmos com uma ou outra escolha de tradução. Mas quando nós vamos para o grego, uma palavra nesse idioma gera tantas outras palavras em língua portuguesa, e aí nós ficamos nos deliciando com o significado de cada uma dessas palavras a partir dessa língua. E hoje, lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Serão apenas 3 versículos da palavra de Deus. É importante nós vermos também qual é o texto áureo. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4 e versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou aproveitando o tempo, para agirmos com sabedoria e bom testemunho daqueles que ainda não são cristãos. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. E a palavra-chave desse domingo é conduta. Como nos comportar nesse caminho, nessa caminhada. Paulo é o escritor à igreja que está em Éfeso,
ali no capítulo 5 e no versículo 15, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Está lá na Nova Versão Internacional em português. A nova chave linguística do Novo Testamento, de Mateus e Apocalipse, diz que as palavras que estariam no original grego seriam blepete. Blepete é o imperativo de ter cuidado, dar atenção, atentar. E de que maneira nós devemos nos atentar? Akribos, exatamente, cuidadosamente, não como a sophos. A é o prefixo de negação e sophos é a sabedoria, a filosofia. Ou filosofia é aquele que ama a sabedoria. Então a sofia é a sabedoria e o sophos é o não sábio, substantivo para aquele que é tolo, em contraposição a sophos, que é o sábio, substantivo sábio. O versículo, de acordo com textos receptos ali na Bíblia online, é blepete pos akribos peripateite me hos asophoi al hos sophoi. Então blepete é vigiem, deem atenção, tome cuidado. Pós akribos, de uma maneira diligente, com prudência, observando estritamente a forma como vocês andam. Peripateite lembra muito a escola filosófica de Aristóteles, a escola peripatética, que ele caminhava em torno do Liceu de Apolo, ensinando, caminhando, mostrando a natureza. Então, peripateo é o caminhar. Vejam cuidadosamente como vocês andam. Me, não, hos, como, asophoi, tolos, al, mas, hos, como, sophoi, sábios. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na nova chave linguística, o rex agorazomenoi. Esse rex agorazomenoi, ele vem de ragorazo. E o ragorazo vem de agora. E a ágora era a praça do mercado na sociedade grega. Era onde se comprava e onde se remia, se vendia. E a remissão no direito é a quitação da dívida. Então, comprar, redimir, resgatar, e a pechincha, o desconto, a oferta, elas são momentos de aproveitamento de oportunidades. Então, rex agorazomenoi
aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para fazer o melhor negócio. Não financeiramente, não monetariamente, não numa relação de compra e venda, mas aqui numa relação de tempo, aproveitando bem o tempo. Por quê? Porque os dias Hai Hemerai. E lembrando que compra e venda, quando é uma relação entre duas pessoas que expressam a sua espontânea vontade, a sua liberdade em fazer aquele contrato, sinalagmático. É o sinalagmático. E o Hai Hemerai, os dias. Os dias são maus. Hexagorazomenoi, aproveitem. Ton Kairon. Kairon é o tempo. Hoti, porque. Hai Hemerai, os dias. Ponerai, sim, são maus, são perversos, são ruins. Então, quando você está ali na praça do mercado, está no mercado, no supermercado, no hipermercado, você vai analisar uma fruta e vê que aquelas frutas são más. E quando você identifica uma melhor, você vai fazer de tudo para conseguir aquela que é melhor. Então, já que as outras são más, você vai aproveitar aquela que é boa. E com o nosso tempo, e com as nossas 24 horas, 24 horas que são depositadas toda manhã na nossa conta, e é zerada, ela não é cumulativa. Se você não aproveitar as 24 horas, que no latim é o Carpe Diem, você não vai ter 48 horas no segundo dia. Como ontem fiquei em casa só dormindo, só descansando, eu tenho mais algumas horas amanhã. Então, já que hoje eu não fiz nada, vou somar as 24 de hoje com as 24 horas de amanhã, vou ter 48 horas para fazer o que eu quiser amanhã. Errado. Você ganhou 24 horas hoje. Se você aproveitou, pois bem. Se você não aproveitou, perdeu a oportunidade. Ela é zerada e no dia seguinte caem as mesmas 24 horas na sua conta. E se você não aproveitar amanhã, você perdeu o dia de hoje, perdeu o dia de amanhã, vai ser zerado e aí vai ser creditado mais 24 horas, mas nunca elas vão se acumular. E é aí que muitas vezes nós falamos que nós perdemos tempo. E alguns ainda dizem que a vida é aquilo que você vive planejando como vai viver. E eu estou fazendo também um técnico em administração, e ali fala que você não está investindo dinheiro em coisas banais ou coisas supérfluas. É o José Mojica que tem essa frase. Você não está perdendo dinheiro, você está perdendo a vida. Porque para ganhar dinheiro você precisou trabalhar. E para trabalhar você precisou sacrificar algumas horas da sua vida. Então o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, você trabalhou. Com o seu trabalho você ganhou. Com o seu ganho você investiu. E se você investe mal, você perdeu salário, perdeu trabalho e perdeu seu tempo de vida. Os dias são maus. Aproveitem as oportunidades. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E o último versículo de hoje, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Por essa razão, é o dia tuto. Através disso, mais propriamente por isso, gineste, o imperativo de ginomai, devir, tornar-se, surgir, ser criado, feito, ocorrer, acontecer, em parte também substituto para reimi. Então, criem as oportunidades. Façam o tempo acontecer. Hafron. Mas não façam sem o entendimento. Mas compreendam. Mas percebam. Captem. Sin iete. Entendam. Entender o que? Qual é a vontade do Senhor. Então, por essa razão, para você andar como sábio e não como tolo, para você aproveitar o seu tempo de vida, porque os dias são maus, é que você não vai ser um insensato, mas vai procurar entender qual é a vontade ou qual seja a vontade do Senhor. Dia tuto, por isto, me gineste, não hajam, não façam, não criem, não andem, hafrones, como insensatos, hala, mas sinientes, captem, busquem, compreendam, tito, telema. Telema é vontade. Tu, curio do Senhor. Procure conhecer a vontade do Senhor. E como é que nós vamos conhecer a vontade do Senhor? Lendo a palavra, a Bíblia, assistindo aqui os canais do YouTube que falam sobre a Escola Bíblica Dominical, pregações. Orem em todo o tempo. Devemos orar sem cessar. Nós devemos nos alegrar sempre. E nós devemos em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Existe uma listinha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é até recomendável a leitura. Porque ali estão presentes algumas das vontades de Deus para a nossa vida. E em Jeremias o Senhor fala que nós não sabemos os pensamentos que Deus tem de nós, que são pensamentos de paz e não de mal. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim estão os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso é importante conhecer a vontade do Senhor e cumpri-la. Cumprindo nesse caminho. Por isso que é o ethos, o comportamento, a conduta na caminhada. Amém, irmãos? Hoje é bem curtinho. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender e praticar qual é a vontade do Senhor. Amém? As nossas referências continuam a Bíblia online, em português a Nova Versão Internacional, em grego a Textus Receptus. A revista é A Carreira que nos está proposta, de Osiel Gomes. O dicionário é a nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse, de Wilfred Halbeck e Reich von Siebenthal, e nós utilizamos também a Septuaginta e o Novo Testamento trilingue. Que o Senhor venha falar poderosamente em cada coração, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e até
a próxima aula. Amém.